Olá, meu nome é Itamar. Para quem não me conhece, eu sou pastor. De repente você fala assim: poxa, mas você, pastor? Vai reclamar com Deus. Foi Ele que me chamou para isso. Então, eu gostaria de compartilhar um pequeno estudo de no máximo 10 minutos, onde eu vou estar falando sobre cristianismo pagão. Você me pergunta, como é que pode o cristianismo ser pagão? Então nós vamos estudar a história do cristianismo. Tudo começou, na verdade, com Constantino. Muitas pessoas pensam que Constantino, o imperador de Roma, na época, isso no século II depois de Cristo, foi um homem de Deus, no qual ajudou a erguer o cristianismo. Mas na verdade ele não foi um homem de Deus. Ele foi tudo menos um homem de Deus. Ele na verdade foi um dominador. Ele na verdade tinha interesses políticos quando teve a ideia de fazer um sincretismo religioso e unir todas as religiões ali da época, as religiões romanas, junto com o judaísmo, e assim formar então o cristianismo. E outra curiosidade, isso tudo historicamente falando, e existem provas arqueológicas, históricas e assim por diante, relatando que Constantino, ele na verdade, ele não se converteu. Ele tinha um interesse político. Ele, como imperador de Roma, ele estava vendo que os judeus que estavam se convertendo a Jesus Cristo estavam se multiplicando cada vez mais. E ele estava perdendo o domínio sobre essas pessoas, o domínio de manipulação e assim por diante. E ele pensou: eu preciso fazer alguma coisa. Já sei o que eu vou fazer. Vou fazer uma religião oficial. Daí que veio o cristianismo, no século II depois de Cristo. E aí ele pensou assim consigo também: preciso unir essas pessoas num local específico para que eu possa manipulá-las. Preste bem atenção nisso. Antes de Constantino, na época de Jesus, dos apóstolos e tudo mais, não havia templo no qual onde se pregava, no qual onde se batia cartão e assim por diante. Não existia. O que existia na época era sinagogas que não tinham nada a ver com aquilo que Jesus ensinava, porque foram justamente esses que o crucificaram e assim por diante. Tinham, assim, por exemplo, alguns templos, alguns lugares, onde inclusive os apóstolos iam lá orar, mas era simplesmente para orar. A Bíblia diz ali, na época principalmente dos apóstolos, e até um pouco antes, na época de Jesus, eles iam de casa em casa, eles iam de cidade em cidade, de uma maneira esporádica, livre, ensinando as pessoas, provendo em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Abre aspas. Até mesmo as ofertas que as pessoas entregavam ali, os apóstolos, era tudo dividido de comum acordo, não para sustento de comercial, de uma televisão, de uma placa de igreja, ou qualquer outra coisa do gênero, mas era para suprir a própria necessidade do povo, das viúvas e assim por diante. Então, seguindo ali, voltando aliás para Constantino, então ele pegou, juntou essas pessoas, colocou o cristianismo como uma religião oficial, incutiu dentro do cristianismo muitos dogmas religiosos dos quais Jesus nunca pregou. Este, por exemplo, de você ser obrigado a ir num templo. Jesus nunca obrigou ninguém a ir num templo. Você pode ver ali que quando as pessoas eram curadas por Jesus, quando as pessoas eram libertas, Jesus nunca mandou ninguém para o templo. A não ser que me lembre uma pessoa ali para que entregasse ali uma oferta pela sua cura, porque Jesus ainda estava cumprindo a lei.
E foi esse o propósito. Do contrário, Jesus mesmo poderia ter nos dado esse exemplo. Se isso fosse fundamental, ele teria nos dado o exemplo e fundado lá a Igreja de Jesus Cristo. Mas ele nunca fez isso. Por que ele não fez isso? Porque ele sabia que se as pessoas fossem obrigadas a estarem num salão, elas iriam perder o foco, elas iriam deixar de amar lá para fora, elas deixariam de viver o que de fato é o verdadeiro cristianismo, que é amor. Então, a gente vê isso na prática hoje. Muitas pessoas dentro de uma igreja, entre aspas, porque igreja não é um templo, igreja somos nós, templos vivos do Espírito Santo de Deus, de Jesus Cristo. Então você pode ver que hoje em dia, infelizmente, nós vemos que em muitas denominações, instituições, igrejas, como você queira assim o chamar, nós vemos muita religiosidade, nós vemos muitos dogmas do que pode, do que não pode. Isso tudo é influência de Constantino. Manipulação religiosa, de liderança, colocando ali o líder com um pastor ali como se fosse um semideus. O que ele disse está dito, é voz de Deus. E a gente sabe que nem sempre é assim, e na maioria das vezes não é. Então, nós vemos que, na verdade, o cristianismo ele deve ser vivido para fora. A palavra igreja vem do grego eclésia, significa enviado para fora. Então, olha como perdeu o foco. Constantino, para você ter uma ideia, foi ele que inventou na época o palco, né? Muitas pessoas de uma maneira ignorante chamam de púlpito. Púlpito é ali onde se coloca a Bíblia. Mas aquele palco, aquele tablado onde há uma elevação, na verdade foi instituído ali por Constantino. Para quê? Para que todo o clero, as pessoas que tinham recursos, dinheiro, os políticos ali da cidade, estivessem ali junto com o pregador. Para que todos soubessem que quem estivesse ali estaria ali numa superioridade. E seria a autoridade deles e teria uma influência. Influência essa manipuladora. Partindo daí adiante, por exemplo, também, da onde que veio a ideia de culto ser realizado aos domingos? Novamente Constantino. Domingo é o dia em que mais abre-se o sol, principalmente lá em Roma. E Constantino, ele sempre adorou o Deus Sol, né? Na mitologia grega, por ser grego e assim por diante. Ele e a mãe dele, inclusive. Então ali quando eles instituíram ali um templo, esse templo inclusive, os arqueólogos dizem que tinha como se fosse uma janela muito grande de vidro enorme, bem na direção aonde o sol se punha. Ali evidenciando uma adoração ao Deus Sol. Prova disso é que Constantino, um dia antes dele morrer, ele pediu para ser batizado nas águas. E logo um pouco antes de morrer, ele fez uma oração ao deus Júpiter, né? Ou seja, eu acendo uma vela para Deus e uma para o diabo. Então, se você estudar realmente a história de Constantino, você vai ver que ela está interligada à ideia do cristianismo pagão, não cristianismo pelo qual Jesus veio nos ensinar, que é o Jesus de amor. Então, na verdade, esse é um tema muito vasto. Eu poderia estar aqui falando de muitos outros fatos históricos. Mas eu quero deixar essa mensagem para você refletir. O que você tem vivido, aonde você tem ido, aonde você tem congregado? Eu não sou contra congregar. Jesus não é contra congregar. Mas congregar não é essência. Essencial é ter Jesus na sua vida, viver o seu amor. Porque se você congrega e Jesus não é a sua essência, aonde você congrega, então simplesmente você está vivendo um cristianismo pagão. Mas se aonde você está indo, aonde você está congregando, Jesus é a essência da tua vida, Ele de fato é o amor, então continue, siga adiante. Porque você tem que entender uma coisa, que a essência só é Jesus.
Você pode deixar de ir num templo, numa instituição, mas nunca deixar de ter a essência que é Jesus dentro do teu coração, amando, honrando e respeitando. Então, fica aqui o recado e carpe diem.